Nesta oportunidade, o tema será sobre o ministério do louvor no contexto das igrejas evangélicas. E através da sua audiência que nos prestigia, queremos louvar a Deus pela sua vida e invocar a Deus as mais ricas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa. Fique ligado no programa Café Teológico e avise mais amigos e pessoas sobre o tema desta oportunidade: o ministério do louvor dentro do contexto das igrejas evangélicas. Prezados irmãos que nos prestigiam com o programa Café Teológico, que ocorre mensalmente, estamos nesta rica oportunidade com a presença do querido, amado pastor presidente da Igreja ao Deus Eterno, Marcos Souza. Pastor Marcos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, pastor? Graças a Deus estamos aqui novamente. É um grande prazer participar de mais um programa, o chamado Café Teológico. Tenho certeza que Deus tem planos para este dia, planos para este tema, e nós vamos aqui aprender juntos, em nome de Jesus. Meus amados, temos nesta oportunidade, o programa Café Teológico convidou um levita abençoado por Deus, que exerce o ministério do louvor com muita desenvoltura, que é o irmão Marcos Eduardo. Paz do Senhor, servo de Deus, tudo bem? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu realmente espero contribuir muito com a experiência que eu tenho. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, o programa Café Teológico, como já disse, vai hoje tratar do tema a importância do ministério do louvor no contexto da igreja evangélica. E como ponto de partida, a gente vai tomar como base bíblica o texto de Paulo à igreja de Colossos, carta aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 16. Diz assim a Bíblia: a palavra de Cristo habite entre vós abundantemente em toda sabedoria, e ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Bem, aqui temos um texto escrito por Paulo à igreja de Colosso, que trata do assunto louvor, música, hino, cânticos, ações de graça. Pastor Marcos, o senhor é um pastor presidente de uma igreja que tem ministério de louvor atuante, e nós queríamos umas considerações introdutórias. Como que o senhor hoje analisa, enxerga, vê a importância do ministério do louvor no culto cristão? Amém, pastor. Eu, como líder desse ministério da Igreja ao Deus Eterno, olho para o louvor, para a música na igreja, o louvor, a adoração, como algo de extrema importância e necessidade na igreja evangélica. Porque para falarmos de louvor, nós temos que ir para a palavra de Deus e entender que os céus são regidos pelo louvor. Nós vemos os anjos louvando a Deus nos textos bíblicos dia e noite. Nós vemos os momentos em que Deus para receber o louvor, para receber a adoração do seu povo. É dado muita importância, Nós vemos o próprio Davi, homem que foi um grande levita do Senhor, se posso colocar dessa forma, um homem que tocava o seu instrumento em louvor a Deus, um dos escritores dos salmos, a maior parte dos salmos escritos pelas mãos do rei Davi. Então nós vemos ali, esses salmos são cânticos espirituais, são cânticos de adoração a Deus, de louvor a Ele, no momento da angústia, no momento da alegria, no momento de paz e no momento de tribulação. Então nós vemos assim que o louvor é importante porque ele traz a presença de Deus, claro, quando feito para Ele, porque hoje em dia, infelizmente, nós temos as pessoas que cantam para si mesmas, para o seu bel prazer. Nós não, nós vemos isso como sendo feito para Deus, como nós vimos aqui, no texto de Paulo, ele falando que na igreja deve haver cânticos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, feito com temor ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, é o que eu creio, é como deve ser feito no nome de Jesus. Ouvimos umas considerações introdutórias sobre o pastor Marcos a respeito do louvor, que é um pastor presidente
que exerce uma liderança sobre um rebanho e que daqui a pouquinho ele vai retornar com seus argumentos. Mas eu preciso também colher as informações de um jovem que trabalha no Ministério do Louvor de forma atuante. É um levita que toca, que canta, que tem um trabalho focado no louvor, que é o irmão Marcos Eduardo. Irmão Marcos, suas considerações introdutórias sobre o assunto do louvor. A sua visão, qual a importância desse ministério dentro da igreja? Eu acredito que o Ministério de Louvor ele tem uma grande importância com um tamanho similar à da pregação da palavra de Deus, porque através do louvor é possível pregar a palavra de Deus, é possível ministrar na vida de uma pessoa, é possível ensinar, é possível trazer a cura, né? Estamos aqui tratando especificamente do Ministério de Louvor, do louvor tratado como música, né? E o que se acredita com música? De acordo com Pascal Albona, a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante ao som. Então, o que realmente fazemos no Ministério de Louvor é isso. A própria palavra do Senhor diz, aqui em Deuteronômios 10, 21, seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes coisas e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Pastor Marcos, o irmão Marcos, ele comentou sobre a importância do louvor comparado à pregação do Evangelho. O senhor, na experiência pastoral, como presidente de igreja, líder, como que o senhor enxerga o perigo que pode ocorrer se o líder não dosar com inteligência o período do louvor com o período da pregação durante o processo do culto? Amém. Eu respeito essa posição do nosso irmão Marcos Eduardo, porque eu sei que ele tem uma visão espiritual do que é o louvor na adoração, no culto, né? Então eu entendo o que ele quis dizer com a questão de assimilar o louvor à altura da pregação do Evangelho. Primeiro, dentro da visão do Marcos Eduardo, é uma visão bíblica do louvor, é uma visão onde a música é bíblica, então a letra é bíblica, a letra apresenta o Senhor, louva o Senhor e menciona a palavra enquanto está sendo cantada, né? O perigo é que muitos estão dando, infelizmente, muitos no meio evangélico estão dando muito mais atenção à música do que ao verdadeiro louvor e, consequentemente, a palavra de Deus. Existem cultos onde a parte maior é para a música, é para o louvor, e a mensagem ela tem o seu tempo reduzido. Existem igrejas que é um tempo estimadamente grande para a música, para testemunho, para isso, para aquilo, e aí chega o momento da palavra, 20 minutos de mensagem, quando na realidade a mensagem é a essência do Evangelho, né? A mensagem é o poder de Deus sendo operado na boca do pregador, seja ele um pastor, seja ele um presbítero, um diácono e até mesmo um levita, pregando ela no momento da mensagem. Então não há nada que se compare dessa maneira à palavra de Deus. O louvor, ela na realidade, o louvor é a introdução à mensagem bíblica. Então, por isso que na mensagem do louvor, a Bíblia deve estar inserida. Infelizmente, hoje, deve-se haver um cuidado muito grande também com as letras, porque existem letras que não adoram a Deus. Essa é a realidade, pastor. Existem letras que não adoram a Deus. Existem letras que nem menciona-se o nome de Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, ou o Pai, né? Não, pelo contrário, menciona o homem, menciona a grandeza humana, menciona o interesse humano, infelizmente. Então esse é um cuidado deve haver um cuidado muito grande com isso, porque ao invés de ser uma adoração, então vai ser uma música de egocentrismo, onde a pessoa está se autoelogiando, achando porque ele é homem de Deus, porque é mulher de Deus, tem poder, tem autoridade, faz e desfaz. A música tem esse perigo, pastor, tem esse perigo. Correto. Bem, aí estão os argumentos e as considerações do pastor Marcos. Eu queria perguntar para o irmão Marcos Eduardo. Eu tenho analisado a questão
dos instrumentos musicais que são ferramentas, acessórios importantes para quem trabalha no louvor. A Bíblia fala que Davi institucionalizou o coral e os músicos levitas na época do Antigo Testamento. O louvor já existia antes de Davi, mas quem organizou de forma institucionalizada no culto judaico foi Davi. Tanto é que dos 150 salmos da Bíblia, pelo menos 73 são de autorias de Davi. Mas, trazendo o exemplo de Davi para os nossos dias, eu queria perguntar para o irmão Marcos qual o instrumento que ele toca, qual o período, o tempo que ele se dedica com os ensaios. E dentro desse contexto eu queria perguntar sobre a excelência de louvar a Deus com seu instrumento musical. Por exemplo, nós temos no Brasil o caso de Roberto Carlos, que é um músico renomado mundialmente, correto, pastor Marcos? Correto. Que já tem mais de 50 anos de carreira. E quando você assiste um show do Roberto Carlos, você percebe que ele vem acompanhado da sua orquestra, que tem mais de 30, 40, 50 músicos que tocam. Entretanto, o volume e o som dos instrumentos musicais dos mais de 50 músicos da orquestra do Roberto Carlos não ultrapassa a voz do Roberto Carlos. Mas em algumas igrejas evangélicas, 3, 4 músicos com suas guitarras, contrabaixos, baterias, só 3, 4. O som desses instrumentos ultrapassa a voz daqueles que cantam. E nós precisamos buscar uma solução para esse problema no louvor, para a gente exercer o ministério de louvor com excelência. Então, irmão Marcos, primeira pergunta: que instrumento que o irmão toca? Segundo, qual é a sua dedicação nos ensaios com esse instrumento, para você ter um padrão de excelência com esse instrumento que você louva a Deus? E terceiro, como é que a gente pode encontrar uma harmonia, uma excelência entre os músicos que tocam na igreja e o som dessas músicas emitida pelos instrumentos musicais, os instrumentos eletrônicos, ou até os instrumentos de sopro, de corda, de palheta, não ultrapassar a voz daqueles que cantam? Porque a gente encontra problemas aí, pastor Marcos, que o povo não ouve a voz de quem canta, mas ouve o som dos instrumentos de forma ensurdecedora. Então a gente está aqui na busca de um padrão de excelência para o louvor. E como o irmão é levita, a gente queria ouvir as suas considerações. Sim. Bom, tocar, eu toco guitarra. É o que eu gosto de fazer, né? Mas isso depende muito do ponto de vista, né? Por exemplo, eu já trabalhei bastante tempo dando aula para crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Dar aula, para quem não sabe nada, daí é bem mais fácil, né? Eu passava um pouco de bateria, teclado, baixo, guitarra, colocava a criançada para cantar, né? Mas o que eu faço mesmo é tocar guitarra. Eu canto também, mas o principal é tocar guitarra, é o que também me é solicitado na igreja. Eu comecei a tocar violão, o meu tio me ensinou, né? Ele passou as 7 notas, aí a partir daí fui tirando tudo sozinho. Depois de muito tempo, eu fui fazer aula, fiz aula em um lugar, fiz aula em outro, algumas semanas, meses, até que depois disso eu achei um professor um professor bom, muito bom, que em 6 meses aí me deu tudo que eu aprendi na minha vida de música, né? Bom, quando eu comecei a tocar, quando eu estava tocando violão, estava aprendendo as primeiras notas, meu tempo de dedicação diária, como eu ainda estava na escola, né? Tinha aí uns 15, 16 anos, era de 5 a 6 horas por dia, o treino que eu tinha. E em relação ao assunto dos volumes, né? É muito interessante a gente falar sobre isso. Eu não sei se alguém que está assistindo já viu, já estudou um pouco sobre biologia. É interessante a gente falar sobre o sapo. Ele é um bom exemplo. O sapo funciona assim: se você pega um sapo e joga na água fervendo, ele pula fora na mesma hora.
Agora, se você coloca um sapo dentro da água, e experiência terrível, meu Deus, coloca o sapo dentro da água e começa a esquentar essa água, ele morre com o calor da água, ele morre queimado, morre fervido, é assim que fala, ele morre com o calor da água. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes a gente começa a tocar, o músico está lá tocando, o pastor ministra, ele olha para trás assim e fala, faz um sinal assim, faz algum gesto para a gente ir tocando, a gente começa aquele solinho e tal, daí o baterista olha para o lado e já começa, tim, 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 tstu, tá, tstu, tu. Daí começa, daí entra todo mundo, daí quando tá lá o pastor já tá tendo que gritar, tá todo vermelho lá e o pessoal tocando. Então, com certeza a gente sabe que os músicos não fazem isso de propósito. As igrejas evangélicas por aí são conhecidas por ter dinheiro, por pastor cheio de dinheiro, mas o pessoal não conhece a realidade. A realidade é que está cheio de igrejas pequenas, de Jesus Cristo, igrejas de Cristo, pequenas, com pouca estrutura, com pouco dinheiro, pastores que trabalham até tarde, vão até a igreja à noite, abrem lá a igreja com muito suor, tiram do seu salário para ajudar a pagar o aluguel do salãozinho da igreja, né? Então a gente não tem assim uma estrutura musical, uma estrutura que propicie ao músico, instrumentista, um retorno para que ele possa se ouvir, possa saber o nível de volume ideal. A gente não tem uma pessoa na mesa de som, quando tem mesa de som, né? E nem toda igreja tem, não tem uma pessoa treinada e capacitada na mesa de som para que possa fazer uma mixagem ideal para que se possa ouvir a voz, se possa ouvir todos os instrumentos de igual forma. Por exemplo, a bateria, né? Não se pode simplesmente colocar a bateria dentro de um salão e sair tocando, ou falar para o baterista, toca baixo. Não é bem assim que funciona, né? Seria necessário uma estrutura de acrílico, ou uma bateria eletrônica, assim, existem diversos métodos. Então, em outras palavras, o que funcionaria para um músico, para o som da guitarra não superar o som da voz? Um fone de ouvido, né? Mas e aí um fone de ouvido profissional, de retorno, custaria quanto? Uns R$340. Com equipamento ideal, quanto custaria tudo? Temos 10 músicos, seria um investimento de 3.400, mais a acústica do salão. Muitas vezes a igreja aí tem um capital de R$2.000 por mês para investir. Ela gasta X no aluguel, gasta X com conta de água e luz. Como que ela vai investir nisso, né? Então a gente assim não pode colocar a culpa totalmente nos músicos. Sim, parte é necessário ter aí um nível de desconfiômetro que com o passar do tempo a gente aprende um pouquinho. Muitas vezes a gente está tocando, a gente vai tocar em alguma igreja, a gente não está se ouvindo, mas fala assim, peraí, né? Eu já coloquei um certo volume aqui no amplificador da minha guitarra, né? Eu não estou me ouvindo bem, mas eu acredito que o pessoal que está ali embaixo, como eles estão de frente para a caixa de som, esse volume que eu escolhi aqui já está bom, né? Então a culpa não é totalmente do músico, nem totalmente da estrutura da igreja, né? Por exemplo, eu não ouço reclamação nenhuma de pessoas que vão em sedes, a igreja que tem a sede mundial, a igreja que tem a sede nacional. Por que será que não tem esse problema, né? Então é muito interessante a gente analisar isso. Por que será que as igrejas que têm programas de televisão, a guitarra não fica tão alta que cobre? É simples, tem um profissional que fez faculdade, fez pós-graduação e está no comando de uma mesa de som de 128 canais, né? Isso, se você pegar uma igreja que tem 50 membros, investir aí uns 10 a 15 mil reais, é muito simples resolver esse problema, né? Pastor Marcos, então o argumentário do irmão Marcos Eduardo diz que o ponto nevrálgico está na questão de ordem financeira. O senhor concorda, discorda? E o porquê do seu argumentário? Ai, Jesus, a gente como é pastor sofre. Vamos lá argumentar com o músico, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu concordo em partes com o Marcos Eduardo, porque a questão de estrutura realmente é um fator, né, básico aí da questão volume, da questão, né, harmonia, porque
quando você tem um equipamento profissional, né, que é caro, muito caro, a história muda realmente, a história muda. Nós mesmos estamos aí analisando se investimos numa bateria eletrônica ou se nós investimos num chamado aquário, né, conhecido pelos bateristas como aquário, que é a cerca acrílica, né, ao redor da bateria. Nós ainda estamos aí em análise, porque nós temos o problema com o volume dentro da igreja. Eu tenho certeza que você que me assiste, que é participante de um ministério, que faz parte da igreja do Senhor, né, com certeza sua igreja passa por algum problema semelhante na questão volume do som, né. As vozes sofrem muito com isso, porque às vezes não tem um microfone adequado, um microfone, né, profissional de alta qualidade, porque um microfone, para ter uma ideia, pastor, um microfone de alta qualidade, né, é em torno de, no mínimo, um microfone é em torno de R$800, no mínimo, né, um microfone. E nós temos 6 vozes, são 6 microfones, então imagina o custo que isso já dá. Se for um sem fio, por exemplo, de alta qualidade, é R$2.500, então você vai parar para imaginar, né? Você for ter um sistema de som profissional, fone com retorno, vamos dizer, ele citou por baixo aí R$340, mas é um valor acima disso, com certeza. E se você for colocar 4 músicos, 5 músicos, vezes, vamos dizer, X R$450, mais 6 vozes, X R$800, vezes R$800, então você para imaginar, uma bateria, né, de boa qualidade, com um cercado acrílico, você vai gastar só com o cercado acrílico R$3.500, imagine uma bateria eletrônica, R$4.000, R$5.000, então veja o tanto, e sem falar na mesa de som, que ele citou uma mesa de 128 canais, a nossa tem 24 canais, já foi suado para comprar, então realmente, nessa questão, é difícil mesmo. Se nós tivéssemos tudo isso que ele citou, seria mais fácil, seria bem mais, e também a questão acústica do salão, muitos salões não têm, nós até que somos privilegiados, temos um salão que tem uma acústica até boa, não é excelente, mas é boa, mas nós já fomos em igreja, já fui pregar em igreja, nosso ministério de louvor já foi adorar o Senhor num salão de igreja, onde o eco era ensurdecedor, e o som, o volume lá em cima, imagina o que é isso, pastor, né? Então, você que está me assistindo sabe do que eu estou falando, se você faz parte da igreja do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil. E às vezes a igreja, o membro da igreja, critica o músico, critica o líder do louvor, mas ele não tem assim uma ideia, ele não tem um conhecimento na área para fazer essa crítica. Então, na realidade, nós temos que nos amar mais, nos perdoarmos, cooperarmos mais uns com os outros. O membro que não é dizimista deveria pensar nisso antes dele fazer a sua crítica na questão louvor, equipamento da igreja para louvor, das vozes. Né? Deveria ser dizimista fiel, cooperador, deveria ser um bom ofertante para ter direito a fazer uma crítica a esse respeito e ter um certo conhecimento para isso. O que pode ser feito é o membro conversar, né, com o pastor, tá, assim, o som está alto, tá, mas sem desfazer do ministério de louvor, porque ele está ali para adorar. Se a igreja é uma igreja séria, tenha certeza que o ministério de louvor existe, não é a banda, isso também tem que ser colocado aqui, não é banda, não é grupo, não é equipe, é ministério. Amém? É ministério. Da nossa igreja não aceito chamar de banda, não aceito chamar de grupo. É ministério. Ministério é aquilo que está a serviço de Deus, a serviço da sua obra. Então esse ministério de louvor precisa ser respeitado, e o ministério de louvor precisa também respeitar a igreja, porque ele está adorando ao Senhor, pastor. Amém, glória a Deus. Bem, eu vou mudar aqui um pouquinho a tônica do assunto, mas é dentro de louvor, que é o nosso tema. Eu queria perguntar para o irmão Marcos Eduardo como que ele enxerga a introdução de novos ritmos musicais, ou de todos os ritmos musicais dentro dos hinos evangélicos. Ou seja, se é válido nós introduzirmos nos nossos louvores ritmos de samba, pagode, rap, forró, rock, pop, valsa, e etc, etc, etc. Se todos os ritmos musicais, eles são válidos para que o ministério do louvor exerça esses ritmos conjugado com as letras,
para expressar um hino de louvor a Deus. E é necessário ter um bom senso muito grande nesse momento. Existem igrejas que têm um foco de louvor em um estilo. Tem igreja que você vai, é o pessoal do hip hop. Tem igreja que você vai, é o pessoal do rock, né? Pessoal pop rock. Quando você pega um estilo que ele é muito focado, que ele é extremamente focado ao sensualismo, que ele é extremamente focado à prostituição, à utilização do corpo feminino como algo de maneira degradante, de maneira feia, de maneira horrível, desrespeitando a palavra do Senhor. Dizendo claramente, por exemplo, o funk. É possível a gente tocar funk dentro da igreja? Sim, eu creio que é possível, mas eu creio que tem que ter um bom senso muito grande, porque você vai começar lá com aquela batida, já metade da igreja, dependendo se for um pessoal já mais velho, já vai se ofender. Daí você não vai estar pecando pelo estilo, você vai estar pecando por uma escolha errada, porque você fez com que o seu irmão se escandalizasse. Né? Por exemplo, é errado um músico ele ter como profissão ser músico? Eu não penso que é errado, mas eu acredito que há coisas que contrariam a palavra de Deus, há atitudes que contrariam a palavra de Deus. Então, eu fazer alguma coisa que vá contra os valores que Deus nos apresentou é errado. Também há a possibilidade de fazer algo de maneira imparcial. Se eu toco no mundo, mas eu não me envolvo, é bem possível que os meus irmãos se escandalizem porque eu vou tocar no mundo. Posso fazer uma colocação? Sim. Se o integrante do Ministério do Louvor pertence à Polícia Militar, ele pode tocar na banda da Polícia Militar? Se o integrante do Ministério do Louvor, ele toca na Orquestra Sinfônica de São Paulo, ele pode exercer o seu trabalho profissional na Orquestra Sinfônica de São Paulo? Ou ele pode, esse integrante do Ministério do Louvor, tocar e cantar na noite, na balada, para shows de ordem mundana? A palavra do Senhor diz de maneira bem clara: aquele que crer e for batizado será salvo. Né? A pessoa ela deve manter a sua fé dessa maneira. E é essa maneira que eu creio. A palavra também diz, em Salmo 1, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Então eu vou em uma balada. Quantos dentro de uma balada vão lá para adorar a Deus? Quantos dentro de uma balada estão realmente interessados em adorar a Deus? Estão lá pulando, dançando, interessados em encontrar uma esposa. Quem vai numa balada assim pensando: nossa, hoje eu vou na balada, vou encontrar a mulher da minha vida, que é a pessoa com quem eu vou me casar, vou ter filhos e nunca vou me separar? Não, a intenção não é essa. Então eu vou até o local para trabalhar, para participar daquilo, tocar para as pessoas se divertirem, que vai ser como uma mola propulsora para criar um clima, criar um ambiente que eu sei que é um incentivo à prostituição, é um incentivo à infidelidade. Né? Então, a pessoa, eu acredito que naquele momento, se ela não se sente mal, ela não estará em pecado. Porém, ela não vai estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Porque eu realmente creio que é possível uma pessoa, ela vir na igreja a vida inteira, participar a vida inteira da igreja, nunca fazer nada na obra. Se tiver uma oportunidade ou outra, falar de Jesus, né, fazer só o básico, eu realmente acredito que ela vai ser salva. Só que ela não vai ter agradado tanto a Deus, ela não vai alcançar o mesmo galardão do que aquele que decidiu: olha, eu não vou participar disso, eu não vou tocar mais para o mundo, eu não quero escandalizar os meus irmãos, eu não quero participar. A palavra é bem clara: toda a honra e toda a glória seja dadas ao Senhor. Amém. Olha, pastor Marcos, eu preciso colocar o senhor aqui nesse debate que está começando a ficar apimentado. Amém. O senhor aceita uma ovelha do seu rebanho, que é participante do Ministério do Louvor, tocar na banda de um músico não evangélico, renomado ou não renomado?
o senhor aceita um membro da sua igreja que é militar, que toca na banda da polícia militar, exercer o ministério do louvor na igreja? Ou o senhor autoriza como pastor, que um membro da sua igreja, que participa do ministério do louvor, toque na Orquestra Sinfônica de São Paulo? Eu não aceito que um membro do meu ministério, da igreja que eu pastoreio, né, tocar na noite. Não aceito, porque nem de dia, né, nem de dia. E tem show de dia também, né, pastor? Tocar numa balada, num show, né, onde o pecado impera, eu não aceito. Mas pastor Marcos, é a profissão dele. Como é que ele vai sobreviver? Então não exerça o ministério de louvor na igreja. Mas pode tomar Santa Ceia? É questão pessoal. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Mas o seu conselho é não tomar ceia? Não tomar. Porque assim, a questão é pôr em tropeço. Eu posso, na visão, né, do Marcos Eduardo, até sentir que, não, mas eu estou trabalhando, né? Eu posso me ver dessa forma, mas se eu colocar em tropeço alguns dos pequeninos do Senhor, a Bíblia diz que é melhor eu amarrar uma pedra, um paralelepípedo bem pesado com uma corda no meu pescoço e me lançar no mar, porque eu estou pondo em tropeço outras pessoas, né? Eu estou, na realidade, com a minha atitude, eu estou escandalizando, e se eu escandalizar um irmão, ainda que aquilo que eu faça não seja pecado, a Bíblia diz, se eu escandalizar um irmão, então isso se tornou pecado. E no caso dos músicos de orquestra sinfônica que tocam músicas clássicas e dos militares que estão tocando os hinos pátrios? O militar, eu não tenho nada contra ele participar do ministério de louvor. É um trabalho, é uma profissão, é policial, e ele tem como, dentro do seu, das ordenanças, né, dentro do seu trabalho, exercer também a profissão de músico dentro da banda militar. Então, não é uma música adorando ao diabo, não é uma música adorando a sensualidade, a fornicação, a prostituição, induzindo ninguém a tais práticas. Então, eu não tenho absolutamente nada contra. E nem tocar na orquestra sinfônica, desde que esse músico ele não vá se misturar com as práticas dos demais, porque a questão né, você está lá como profissional exercendo um trabalho, é uma orquestra sinfônica, não é uma música cantada com palavras, induzindo ninguém a nada, pelo contrário, é totalmente instrumental, então não vejo nada contra. Agora, é claro que eu tenho meus contras contra uma música clássica que foi feita, né, consagrada ao diabo, consagrada a Satanás. Por exemplo, existem músicos que já morreram, que as suas músicas clássicas estão aí até hoje, que fazem sucesso, mas que algumas delas foi feita no momento inspirada no momento de uma relação sexual, uma relação homossexual, né? Então essa música está lá na mídia, está lá Então isso sim, eu sou contra. Amém. Amém, pastor? Bem. Pastor Marco, mas a hora passou rápido, hein? Nós vamos agora para o último bloco, que é o nosso assunto para fechar aqui a conversa. Eu queria perguntar para o Marcos Eduardo o seguinte: quantos integrantes existe no Ministério do Louvor que você trabalha na igreja ao Deus Eterno? E como é que funciona a questão ética? Vocês ficam sabendo que chegou um crente novo na igreja, ou alguém que não é crente, mas é simpatizante dos crentes e está frequentando o culto, e ele toca e canta de forma maravilhosa. O músico lá é fera, como dizem os jovens, né? Ele é fera. Vocês já introduzem ele no ministério do louvor sem comunicar o vosso pastor? Ou vocês vão introduzindo ele devagarzinho, aparece aí, dá uma chegadinha no ensaio, dá um palpite aqui, nos ajude ali, sem avisar o pastor? Ou tudo é comunicado ao pastor e nada é feito no ministério do louvor sem o aviso do pastor? Inclusive os hinos. Se vocês têm a preocupação de trabalhar com hinos cujas letras têm embasamento bíblico, e se esses hinos são encaminhados para o pastor antes de vocês tocarem no culto,
Então a pergunta é, se o Ministério do Louvor que você trabalha tem essa preocupação da ética, e quantos que formam o conjunto? Quantos músicos, cantores, compositores, regentes? E qual é o dia do ensaio? A questão do horário? Se existe uma ética do horário, da pontualidade, da assiduidade, de quem falta, que não avisa, não dá satisfação, mas chega à noite, quer cantar, quer reger, quer tocar, mas não tem aquele compromisso responsável na obra do Senhor. Como é que funciona isso? É o nosso último bloco do debate, então eu preciso colher essa informação para a gente já chegar no finalzinho, né? Passa rápido, né? O horário, né? Sim. Temos duas autoridades no nosso Ministério de Louvor: o pastor como autoridade da igreja em si e a Eliana como a nossa ministra de louvor. É necessário que o músico participante ele demonstre um esforço para realmente aprender mais de Deus. E esse esforço na nossa igreja é demonstrado além da presença nos cultos, quando possível, né? Até porque é necessário se entender horário de trabalho, ou quem trabalha até tarde, chega de madrugada em casa por conta do trabalho e não consegue acordar cedo no domingo, ou só tem o domingo para descansar. Essas coisas são colocadas na balança. Mas o que se solicita é o seguinte: participe dos cultos quando... se você tem disponibilidade para participar, participe. Escola dominical, é necessário participar também, é uma exigência, claro, né? Colocando na balança os outros aspectos, as outras causas, né? A pessoa ela trabalhou até às 11 horas, até a meia-noite, chegou em casa 1 da manhã, ela trabalha de um lado, atravessa a cidade inteira, né? Daí é realmente difícil, acontece atrasar para chegar, mas é necessário esse esforço, essa participação. Uma pessoa que chega de fora da igreja, de início, ela pode participar dos ensaios. A gente tem que lembrar que nós não somos músicos que louvamos a Deus, nós somos adoradores que através da música louvam a Deus, né? É muito interessante a gente ver isso, porque, por exemplo, existem bandas que os jovens gostam de ouvir, bandas americanas, que funcionam da seguinte forma: tem a banda gospel, tem a banda de cristãos que toca música cristã, tem a banda que não é cristã e às vezes toca música cristã, tem a banda de cristãos que não toca música cristã, né? Então aí surgiu uma ramificação ainda maior, e no Brasil ainda tem isso. Temos bandas de cristãos que não louvam a Deus, não estão aqui para louvar a Deus. Não, a gente é músico, a gente ganha dinheiro, mas quem se esforça para buscar Deus, e é notável esse esforço, sim, pode participar do Ministério de Louvor, né? Tendo por vista a aprovação por Deus, levando em consideração que o pastor e o ministro de louvor da igreja são levantados por Deus. Pastor Marcos, para a gente encerrar, a réplica sua sobre os argumentos do irmão Marcos dentro desse assunto. O senhor é pastor, tem a visão pastoral. Na sua visão pastoral, como pastor presidente, líder do rebanho, anjo da igreja, como é que o senhor vê a introdução de novas pessoas no ministério do louvor? Qual é a sua preocupação pastoral? A questão dos louvores, os hinos, a questão ética, para o senhor liderar esse ministério do louvor, que vai trazer um equilíbrio, uma harmonia dentro do culto. Amém. Nós, assim, a minha visão, né, totalmente baseada na Bíblia, em que só os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é a palavra de Deus. Então ele colocou, né, que o músico, ele tem que ser adorador. Tem que ser adorador. Então, como ele disse, aceitar que a pessoa recém-chegada na igreja participe de um ensaio, ele vai participar em partes do ensaio, né, que ele não especificou essa forma de participação, né, que ele não conseguiu colocar aí, esqueceu de colocar, que essa forma de participação é vir aqui, sentar, ouvir, ver, né, e se ele sentir no coração que quer fazer parte desse ministério, então ele precisa entender que para fazer parte desse ministério, ele tem que se tornar também um adorador, tá? Isso não quer dizer que nós já não tenhamos cometido falhas, e
temos colocado pessoas que não eram para estar, e essas pessoas trouxeram problemas. Primeiro porque os nossos olhos só veem o exterior e algumas atitudes dessas pessoas, e algumas pessoas, infelizmente, têm até atitudes cristãs e tem um exterior cristão, mas na realidade, no momento em que vai se envolver com o trabalho, ele demonstra que não é bem assim, e que aí então é que nós descobrimos, o casal não é assim, namora, e só depois que casa que vai conhecer quem é o seu cônjuge, é assim, né? Então o ministério muitas vezes passa por isso também. Às vezes a gente olha para aquela pessoa e acredita que aquela pessoa realmente tem seriedade, que ela vai levar adiante, e quando a gente a introduz depois de uma participação ali sentadinho, depois de uma participação de escola dominical, participação de cultos, está vindo em tudo, e aí quando vai ser agregado ao ministério ali, ele mostra realmente quem ele é em personalidade, e aí nós temos problemas, e aí temos que disciplinar, e não aceitou a disciplina, ele está fora, né? Então existe essa preocupação nossa em só introduzir no ministério de louvor quem realmente tenha o chamado, porque louvar, tocar é ter chamado. E tem a surpresa contrária também, né? Às vezes a pessoa ela vem para o ministério e a gente fala, não sei, né? Vamos pôr para fazer o teste, é o contrário, a pessoa isso nos surpreende positivamente de uma uma realidade, pastor, é uma realidade. Existe aquele que os demais falam, não, pastor, esse aí se colocar vai dar problema, e é justamente esse que não vai dar, que vai surpreender e que vai demonstrar que é um adorador nato. Pastor Marcos, eu percebi que o assunto tem pano para manga. Sim. E a gente vai ter que futuramente voltar com esse tema. Sim. Mas a gente precisa terminar o café teológico e deixar os nossos irmãos com o desejo de quero mais. Sim. E quero agradecer a presença do irmão Marcos, que nos enriqueceu de uma forma extraordinária, porque é importante a gente ter a presença do jovem que trabalha para Jesus, que está compromissado com o reino de Deus e que exerce o ministério do louvor com excelência. Que Deus te conserve nessa simplicidade, humildade e na unção do Espírito Santo. E nós queremos que você faça suas considerações finais e deixe os seus contatos. Bom, então eu agradeço muito o convite que me foi feito, a oportunidade de poder estar aqui tratando desse tema que eu amo, que eu gosto muito, que é o Ministério de Louvor e Adoração. Gostaria de deixar o meu contato no Facebook, você me chama, você me encontra como Marcos Eduardo 88, meu e-mail é marcoseduardo88@gmail.com. Pastor Marcos, Café Teológico, esse programa tão abençoado, está chegando no finalzinho, e a gente quer as suas considerações finais, seus contatos para os irmãos fazerem uma visita, cooperarem, adorarem a Deus aqui na sede da Igreja ao Deus Eterno, que é um local onde Deus tem assim manifestado a sua glória e a sua presença. Amém, pastor. Eu agradeço essa oportunidade de ter estado aqui com vocês, com todos os que nos assistem. Louvo ao Senhor pela vida de todos. E assim, nas minhas considerações finais, eu só queria terminar falando da letra do louvor, né? Introduzimos letras ou músicas de louvor na nossa igreja que verdadeiramente adorem ao Senhor sem nenhuma intenção secundária. Amém? Essa letra tem que estar especificamente em harmonia com a palavra de Deus, tá certo? O meu nome então é Pastor Marcos Souza, o nosso site icd.com.br, meu e-mail pr.marcossouza@ig.com.br. Nosso endereço de igreja é Via Anchieta 1439, Sacomã, São Paulo. Que Deus abençoe você. Meus amados, estamos chegando então ao término desse programa maravilhoso, Café Teológico. E você quiser entrar em contato conosco, conhecer o nosso ministério, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Éder William. E o nosso site é www.ministerioetnos.com.br www.ministerioetnos.com.br. Para a meditação, nós vamos deixar um texto aqui em Números, capítulo 6, que é a bênção sacerdotal. Mas antes, Pastor Marcos, nós vamos fazer uma oração para abençoar os nossos telespectadores, internautas, irmãos que estão nos prestigiando. Pastor Marcos, dirija a Deus uma palavra de oração antes de ministrarmos aqui a bênção. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer
mais um programa, Senhor, meu Deus, feito, Senhor, na Tua presença e para o Teu louvor. Pai querido, que esse programa possa servir, meu Pai, de bênção a todos aqueles que estão assistindo, que assistiram, que vão assistir, meu Pai, em o nome de Jesus. Que assim, meu Pai, possamos também alcançar outras vidas mais, tantas quantas o Senhor chamar, Pai. Querido Deus, o Senhor abençoe, meu Pai, o bom andamento deste café teológico, para que ele possa, meu Pai, alcançar boa audiência a cada dia, a cada mês, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos aqueles que assistem, dê a eles, meu Pai, da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, em o nome de Jesus, que o Senhor os ajude, meu Pai, em suas fraquezas, que o Senhor os fortaleça, para juntos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, continuarmos, meu Pai, a nossa peregrinação sobre esta terra, porque verdadeiramente essa não é a terra prometida, e sim a vindoura, que o Senhor já preparou, meu Pai, para todos quantos perseverarem até o fim, em nome de Jesus. Amém. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos dar um brinde? Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. Eu procurei na internet, rádio ou televisão, revista, jornal, livro, toda informação que me ensina a si mesmo como enxergar a Deus em todos os temas. Aqui eu vivo, em que eu vivo. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra de Deus. Café teológico, café teológico, café teológico, ouvindo a palavra. DJ Calão mais uma vez com vocês. Qualquer tema que quiser, chega junto, vem com nós. Basta perguntar, pois a mentira corrói, mas Jesus Cristo já falou que a verdade liberta. E aí, pastor, qual que é o tema? Se quiser falar de sexo, pode chegar, mas se falar de morte, também posso falar. E se eu colar no bar, as minas chavecar e a caipirinha, também posso tomar. Eu procurei na internet,